Oi, pessoal! Já pararam para pensar como um documentário socioambiental pode virar uma ferramenta de ensino super potente? Hoje, a gente vai mergulhar em um guia bem prático da Casa Doc para desvendar como levar a magia do cinema direto para a sala de aula. É exatamente essa a provocação, né? Como que a gente transforma uma simples exibição de filme em uma experiência de aprendizado que seja rica, que seja interativa, mas, mais importante, como fazer isso de um jeito organizado? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, para começar, vamos entender os motivos. Por que um educador, uma educadora, deveria sequer pensar em usar um documentário como parte do plano de aula? Qual é o ganho real disso? O mais legal é ver como todos esses pontos se amaram. Não se trata só de passar um filme, sabe? É sobre usar o cinema para expandir horizontes, para conectar o que se aprende na escola com a vida lá fora e, o que é fundamental, desenvolver habilidades como saber ouvir, dialogar e respeitar o outro. E isso nos leva a uma ideia que é o coração de tudo, o disparador pedagógico. Pensa assim, o documentário não é a aula inteira, ele é o começo. Ele é aquela faísca que acende a curiosidade e abre a porta para um aprofundamento que só acontece com a turma toda participando junto. Certo, a ideia é incrível, a gente já entendeu. Mas, e na prática? Por onde se começa? Bom, o primeiro passo, super prático, é escolher o filme. A escolha certa é a base para tudo dar certo. Para organizar essa missão, a gente pode pensar em alguns filtros. Primeiro, claro, a faixa etária. A linguagem e o tempo do filme tem que bater com a turma. Depois, tem que ter a ver com o currículo, né? Fazer uma ponte com a matéria. E uma coisa super importante, o filme conversa com a realidade local dos estudantes. E por fim, a duração. Um curta-metragem, gente, é perfeito para caber no tempo de uma aula só. Ok, filme escolhido. E agora, como é que a gente estrutura a aula? A proposta do guia é um método bem simples, mas muito poderoso. É dividido em 3 atos, que nem uma boa história de cinema. A genialidade está na simplicidade. Olha só, primeiro, a gente prepara o terreno. Segundo, a gente guia o olhar durante o filme. E terceiro, a gente acende o debate. Vamos dar uma olhada em cada um desses atos. O primeiro ato, olha, ele é fundamental. Antes de dar o play, tem que aquecer a turma, apresentar o tema, dar um contexto da história e, o mais importante, puxar o que eles já sabem sobre o assunto. Uma pergunta simples como: o que a gente já sabe sobre isso? Já conecta o filme com a vida de quem está assistindo. Durante o filme, a ideia é manter o envolvimento ativo, sabe? Não só assistir de forma passiva. Pedir para prestarem atenção nos personagens, nos conflitos, isso ajuda muito. Incentivar anotações simples, que podem ser palavras, emoções ou, para os menores, até desenhos. São ferramentas ótimas para registrar as impressões na hora. E aí, quando sobem os créditos, é aí que a parte mais rica do processo começa, a conversa. Montar uma roda de conversa é o ideal, porque todo mundo consegue se ver, compartilhar o que sentiu e construir o entendimento junto. E para guiar bem essa roda, as perguntas certas são a chave. Dá para começar com umas mais gerais, sabe? Sobre sentimentos, o que mais chamou a atenção, depois aprofundar um pouco na análise socioambiental. E por fim, chegar numas perguntas mais críticas, que fazem a turma pensar sobre como aquela história foi contada. Mas espera aí, acha que a experiência acaba com o debate? Que nada! O aprendizado pode ir muito, muito além, se transformando em ação de verdade. Esse aprendizado pode se desdobrar em um monte de atividades. A turma pode produzir textos, criar trabalhos artísticos, começar um projeto de pesquisa para saber mais sobre o tema ou, o que é mais impactante ainda, partir para ação prática na comunidade, tipo um mutirão, uma campanha de conscientização. E o mais bacana dessa abordagem toda é que ela é super flexível, não tem receita de bolo. Com os mais novos, o foco vai para o lúdico, para o sensorial. Já com os mais velhos, e também na educação de jovens e adultos, dá para aprofundar muito mais o debate, conectar com políticas públicas e até incentivar que eles mesmos produzam seus vídeos, sempre valorizando as experiências de vida de cada um. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Então vamos amarrar as pontas e recapitular aqueles princípios que são essenciais para essa ferramenta funcionar do melhor jeito possível. No fim das contas, a mensagem mais importante é essa: não existe uma fórmula mágica. O que realmente importa é valorizar o processo de descoberta, praticar uma escuta de verdade e criar um espaço seguro onde todas as vozes e sentimentos são respeitados. Cada turma, cada sessão vai ser uma experiência completamente nova e única. E tem esta frase, que resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. O filme é o ponto de partida. Ele é a ponte que conecta os estudantes com novos mundos, com novas ideias e, principalmente, uns com os outros. Então, a reflexão que fica é essa:
pensando na realidade de cada turma, de cada comunidade escolar, qual história, qual documentário poderia abrir uma nova janela e começar uma conversa realmente transformadora. A escolha é o seu primeiro passo.